ao nosso universo! E aí, então a gente já está aqui, enquanto as pessoas chegam, a gente vai começar a fazer a nossa apresentação. Dani, fala um pouquinho de você. Oiê, tudo bom? Eu sou Daniele do Coach com Elas. É assim que eu me apresento em todos os vídeos, né? Oi, tudo bom? Bom dia. Eu sou Daniele do Coach com Elas. Eu sou aquela mulher que está aqui contribuindo junto com outras 4 mulheres nesse projeto lindo do Coach com Elas. Mas antes do Coach com Elas, eu também sou uma mulher, uma filha, uma mãe, uma pessoa que acredita muito no potencial humano. E é isso que me inquietou, que me deixou disposta a realmente buscar esse despertar para mim e aí trazer outras pessoas também com esse olhar de que nós podemos nos potencializar e nos transformar. E o coach com elas foi um propósito muito lindo, né? De que nós nos encontramos e estamos aqui para partilhar isso com vocês. E você, Kátia, se apresenta para nós também. Então, gente, eu sou a Kátia do Coach com Elas. Eu gosto de me apresentar considerando os meus papéis, né? Os papéis que eu exerço como mulher. Então, eu sou filha do Jair e da Beth, eu sou irmã, eu sou esposa do Murilo, eu sou mãe do Bento e do Francisco, eu sou amiga, né? E foi no projeto que a gente, numa formação, que a gente se conheceu. Ficou ainda mais claro, né? Essa nossa missão, esse propósito de levar autoconhecimento, desenvolvimento pessoal a outras mulheres, para que a gente possa entender o poder de exercermos os nossos papéis e o quanto isso impacta na sociedade. Então, sejam bem-vindos todos, Vanessa, Bela, também fazem parte do nosso projeto, né? Somos Boa as 4 noite. meninas aqui fazendo. Hoje estamos eu e a Dani, mas outras lives as meninas já estiveram aqui. Então, fiquem à vontade, vai ser um prazer ter vocês aqui com a gente. E Isso aí, mesmo. né, para a gente começar, então, o nosso bate-papo, que a nossa live hoje é Você está sofrendo por amor? Eu tenho certeza que se você não está sofrendo, você já sofreu por amor. Tenho certeza. Sim, com certeza. Quem não sofreu por amor, pelo menos pensou que sofreu por amor, né? Com certeza. É Eu verdade. já estive nesse caminho. Se você pensa ali desde a sua adolescência, do seu primeiro amor, então tem muita sofrência por aí, né? Por isso que as músicas de sofrência fazem tanto sucesso, não é mesmo? É Mas e daí, verdade. cara? E aí, para a gente começar a falar sobre esse tema, vamos começar a entender o que é amor, qual é o significado de amor. Então, Dani, fala pra gente, o que você acha que é amor? Pois assim, quando a gente pensa na questão do amor, nós pensamos assim, você percebe assim que tem muitas pessoas que tentam definir, né, o amor, tentam definir o que é essa questão. São autores, são compositores, são escritores que nos dizem assim, o que é esse amor? E aí, quando eu penso assim, eu gosto muito de fazer referência a músicas. Djavan diz assim, por ser amor invade fim. E aí tem a música do Zezé de Camargo, que diz assim, é o amor que mexe com a minha cabeça e me deixa assim, e faz eu pensar em você e esquecer de mim. E aí tem muitas, né? A questão também do Roberto Carlos, como é grande meu amor por você, não tem palavras, né, para dizer como é grande meu amor por você. Então, assim, você percebe que nesse momento várias pessoas tentam conceituar o amor, sem chegar num propósito fim. E aí, quando eu fui começar a olhar realmente essa perspectiva, eu me deparei com uma pesquisa da USP, em que foram feita uma pesquisa com 600 pessoas, entre homens e mulheres, e cada um tinha uma percepção da palavra amor. Deus é amor, o amor ele é intrínseco ao ser humano, ninguém vive sem amor. O amor ele é sexo, o amor ele é teve várias iluminações, assim, o amor é fundamental, o amor é um pronome de tratamento, é como você chama o seu filho, é como você chama o seu esposo.
Então, assim, nesse sentido, para mim, quando você pega todo esse contexto, o amor realmente não é algo que dê para você definir de fato, falar é isso. O amor não se fecha, eu não consigo colocar ele. Mas o amor tem muito a ver com perdão, com empatia, com você querer o bem do outro. E para você, Kátia, o que você entende de perdão? Desculpa, de amor. Eu tô fazendo perdão. Também faz parte, né? Eu tô A fazendo Dani é perdão muito, relacionado ao amor, mas tá, né? pode falar. A Dani é muito musical, vocês notaram, né, gente? É um outro talento que ela tem. Mas, assim, o amor realmente é algo que é difícil da gente conseguir definir, né? Em palavras, o que é esse sentimento? É muito de sentir, né? Mas eu posso dizer assim que é algo maduro, é algo sereno, é algo que traz paz, que traz equilíbrio. Talvez seja algo que mais nos aproxime de Deus mesmo. É um sentimento em que só quando a gente sente que a gente pode dizer isso é amor. Né? É por isso que você falou assim com essa pesquisa da USP. O amor pode ser definido como um pronome de tratamento, como um sentimento, porque existem vários tipos de amor, né? Quais são os amores que a gente pode considerar que existem? Pois é, quando você pensa no amor entre duas pessoas, né, como relacionamento, você pensa no amor, que é amor de mãe, amor de filho, amor de companheiro, companheira, amor de amigo. Mas assim, quando a gente pensa no contexto do amor, você pode expandir isso para muitas áreas. Você pensa no amor pela profissão, no amor pelas artes. Mas hoje, especialmente hoje, nós vamos falar dessa questão de relacionamentos. Mas está muito relacionado à questão de amor entre homem e mulher, pai e filho. Mas você falou para mim a questão do amor, nós conversamos sobre isso e você disse assim da questão do primeiro amor, né, Kátia? Se a gente pensar bem, né, falando dos vários tipos de amor que a gente experiencia, né? O primeiro amor que a gente vive é o amor de mãe, né? É o amor maternal. A mãe, ela se doa para o filho. Ela tá o tempo todo se doando para o filho. Então, é um amor que abnega, é um amor que é o amor, talvez o amor que mais puro, o amor que mais se aproxime do amor de Deus, assim. Mas e durante a nossa vida, a gente vai experienciando, né, os tipos de amor, o amor entre irmãos, né? É quando a gente conhece o amor entre amigos, né? O primeiro amor, né? E assim a gente vai vivendo e vai criando esse conceito na nossa cabeça, esse significado do que é amor, através dos conceitos, dos exemplos que a gente teve mais próximos da gente, talvez com os nossos pais ou quem fez o papel deles. Então, através daquilo que a gente vai vivendo, a gente vai criando esses significados. É por isso que a gente fala, são os vários tipos de amor, né? E aí vem a pergunta, você, Dani, você já sofreu por amor? Ah, eu já sofri por amor, né? Até que a gente entenda o que é esse amor, eu já sofri por amor. No meu primeiro amor, você sofre por amor. Mas assim, por que é que nós sofremos por amor? Quando a gente pensa assim, quais os motivos que nos levam ao sofrimento relacionado à palavra amor? E aí, nesse contexto, eu trago assim, a questão da comparação, de você se comparar, de achar que a grama do vizinho é sempre mais verdinha. Então, as pessoas, quando se relacionam, acham que aquele relacionamento entre mãe e filha da vizinha ou de alguém ali próximo é melhor do que o seu com a sua filha. Ou então, o relacionamento a dois, do vizinho ou da pessoa próxima é melhor. E nesse tempo de quarentena, as pessoas, tudo que nós estamos vivenciando está muito relacionado ao online, ao virtual. Então, nós estamos aqui virtualmente, nós estamos estudando virtualmente, nós estamos trabalhando virtualmente. Então, tudo está virtual. E aí, nisso é muito fácil você olhar as fotos, olhar vídeos de outras pessoas e falar, nossa, que relacionamento incrível dessa pessoa. E aí eu começo a olhar para o meu e achar assim, puxa, o meu, será que o meu não é tão legal assim? Nossa, olha ali, eles fizeram isso e aquilo e eu não estou fazendo isso. Então, quando eu começo a olhar, achar que o outro tem mais e diminuir
o que eu tenho dentro do meu contexto. Eu acho que a questão da comparação traz muito sofrimento para quando a gente pensa assim na questão do amor. E você, qual o seu exemplo? O que você pensa de sofrimento no amor, Kátia? E assim, essa comparação, né, Dani? Até que ponto o que as pessoas às vezes colocam nas redes sociais, até que ponto isso é real? Ou às vezes as Sim, pessoas, elas mesmas, elas fazem o próprio filtro do que elas querem colocar, né? E a gente tem uma vida real, uma vida que tem momentos que talvez não são tão lindos de se mostrar, mas fazem parte do nosso crescimento, né? Mas assim, o que eu acredito que causa, né? Que causa essa dor, que faz com que a gente sofra. A Dani falou sobre a comparação, mas também eu acho que são as expectativas que a gente coloca no outro, né? Seja no relacionamento de amizade, seja no relacionamento como filha, né? Seja no relacionamento de casal. Porque assim, às vezes a gente cria na nossa cabeça o que a gente espera que como o outro deveria agir, né? E aí o outro não age dessa maneira, e aí a gente interpreta aquilo de um jeito, e às vezes nem é daquele jeito. Por isso, assim, ó, com relação ao casal, em relação a dois, a gente precisa ter bem certo dentro da gente aquilo que a gente não tolera. Então, esse é o meu limite. Eu não tolero esse tipo de coisa. Então, porque a gente precisa no relacionamento, eu gosto de usar, eu falei bastante isso, né, de saber dançar. A gente tem hora que a gente vai para frente, tem hora que a gente vai para trás. Então, tem hora que a gente se coloca, se impõe, tem hora que a gente recua. A gente precisa ter essa flexibilidade. Mas se o relacionamento ele não está em equilíbrio, o Bert Hellinger fala isso, né? Que o amor ele tem que ter um equilíbrio entre dar e o receber. Então, se o relacionamento ele não tem esse equilíbrio, alguém está sofrendo com isso, né? Então isso tá muito ligado às expectativas. Eu até quero pegar o gancho para dar exemplo de uma coach, né? Tem uma coach minha que para ela é muito importante a gente delimitar o que é aquilo que eu não aceito, eu não tolero. Então, se você perguntar para a Dani, o que você não tolera no relacionamento a dois? Você vai falar. Kátia, eu sei o que eu não tolero. Essa minha amiga, uma coisa que parecia, essa minha coach, uma coisa que parecia que era muito, que a maioria das pessoas não tolerava, ela tolerava, mas o que ela aceitava, o que ela queria era ser bem tratada, né? Então, qual é o limite que a gente coloca para o outro? É a gente que vai dizer qual é o nosso limite para ensinar como o outro deve ou não agir, né? Então, a gente falou sim. sobre expectativas e comparações. Você acha que tem outras formas de sofrimento? Sim, tem sim, mas assim, eu queria falar um pouquinho da expectativa, e dentro de tudo isso que você trouxe, a expectativa está muito relacionada a eu, né? Ao eu, ao que sou, né? Aquilo que eu acredito que é verdade para mim. Então, se eu tenho várias expectativas, está dentro do meu checklist imaginário, está dentro daquilo que eu projeto que seria ideal, conforme as minhas características de comportamento, conforme a minha vivência, conforme as minhas crenças, conforme tudo aquilo que eu já vivenciei. E é nisso que as questões das expectativas nos fazem sofrer, como esperar demais que o outro faça e você às vezes não recebe aquilo porque você está esperando algo que o outro ainda não tem para dar. Nesse sentido, tem um exemplo que diz assim, uma pessoa se sentia muito triste, porque toda vez que o companheiro, namorado, esposo viajava, não trazia nenhum presente para essa pessoa. E aí, por quê? Porque a linguagem dela, a linguagem de amor dela era a questão de presentes. Então, ela não se sentia amada, porque ele saía todas as vezes, em cada viagem que ele fazia trabalho, ela não ganhava nenhum presentinho, por mais simples que fosse. Então, nesse sentido, ela criava uma expectativa. E aí perceba que tem muito aquela possibilidade de um bom diálogo para resolver essas pendências. Mas, assim, as soluções nós vamos tratar mais adiante. E Né? sim, existem outras formas que nos fazem sofrer por amor. E entre elas está a questão da insegurança. A insegurança que causa o quê? Causa ciúmes.
Há pessoas que têm ciúmes, aquela necessidade de controlar avidamente. Então, cheira a roupa, liga toda hora, quer saber o que está acontecendo. Então, quem está sofrendo nessa situação? A pessoa que tem os ciúmes, que é o ciumento, a ciumenta da história, e o outro que recebe. Porque o ciumento, a ciumenta da história, não consegue prosseguir na própria vida, não consegue ter tempo para se cuidar, para fazer as coisas que agregam, né, para ela. E aí, então, ela fica muito mais pensando, muito mais voltada ao controle. Será que está fazendo aquilo? Será que não sei o quê? E criando várias coisas na cabeça. Mas tudo isso tem um fundamento, tudo isso tem alguma projeção, que talvez ela tenha vivido alguma história disso. Mas também nós vamos falar mais disso aí. E você, Kátia, tem mais sofrimento por amor? Gente, que Né? amor sofrido esse, hein, Kátia? Que Será? amor sofrido! Então, a Vanessa colocou ali, o amor ele não é uma prisão, ele precisa ser livre, justamente, né? Isso que o ciúmes faz. O ciúmes ele aprisiona, porque o outro, aquele que é a pessoa que é ciumenta, ele é inseguro, ele tem alguma insegurança, talvez ele não se sinta suficiente, ele acredita que talvez por algum valor que ele tem, qualquer coisa ele pode ser trocado, ele pode ser substituído, né? E o amor não é esse tipo de sentimento, né? E assim, uma outra coisa que causa, que a gente pode dizer que causa sofrimento, dor, é o fim, é o rompimento, né? Mas quando a gente fala desse fim, ele pode ser através da morte, quando o outro não está mais, quando existe uma despedida, né? O outro deixa de estar aqui fisicamente, né? Então, às vezes, e aí normalmente a gente não está preparado para isso. A gente não, às vezes não dá tempo de se despedir, e isso causa dor. E a gente precisa ressignificar, mudar o olhar, ser grato por todos os momentos vividos ao lado da pessoa, né? E seguir. Mas também tem a outra questão, que é que é o rompimento com relação ao fim de um relacionamento. Então, às vezes, eu tenho uma amizade que é uma amiga que só, um amigo que aquele tipo de amizade que só sabe se aproveitar, aquela amizade que tem por interesse, aquela amizade que não tem uma retribuição, que não tem uma troca. Então, como eu posso me relacionar com esse tipo de pessoa, né? Agora, quando eu falo de um relacionamento a dois, eu começo a perceber, a tomar consciência. Hoje a gente falou no nosso vídeo do GTV sobre tomar consciência. Eu começo a tomar consciência que eu estou chegando no meu limite, que eu estou sendo diminuída, que esse relacionamento não é saudável para mim. E eu preciso, às vezes, o fim precisa vir da minha decisão, precisa vir através de mim. Então, isso também causa dor, né, Dani? Sim. Kátia, até quando você pensa assim no término, no rompimento de um relacionamento, independente se vai ser por motivo de morte, de ausência física, ou se por decisão, você passa por um período de luto, você passa por um período que você, pelo menos, deveria passar por um período em que você tem que se reestruturar. Se você conviveu um tempo com uma pessoa, você vai ter aquele período de luto. E aí, quando a gente pensa nessa ruptura, acabou o amor, vamos conversar, terminou, ok, acabou o amor, não tem jeito. A morte, não tem o que se fazer. E aí, quando você está num relacionamento que ali está te causando transtornos, a pergunta que eu faço, assim, será que a dor da ruptura é maior do que essa dor de permanecer nesse relacionamento? Quando você olha para esse relacionamento, que talvez esteja sendo um relacionamento abusivo, seja através de palavras, seja através de um ciúmes possessivo que não te deixa, às vezes, nem dar um passo sozinha. Então, é nesse sentido, né? Onde você vai tirando todas as suas características, vai perdendo o que você é realmente na essência. E aí, nesse sentido, eu pergunto assim, você se visualiza, né? A questão que nós fizemos até hoje no feed, da gente começar a pensar no que nós estamos vivendo para a gente poder tomar as atitudes. Mas assim, se a pessoa que está aqui, às vezes, né,
tá pensando assim, será que eu me visualizo nesse relacionamento daqui a 2, 3, 5 anos? É um relacionamento saudável? Eu quero permanecer? Agora, se você já olha para ele e você fala, não, eu não quero permanecer, o que é que te impede de dar alguns passos a mais? Então, nesse sentido, é realmente de você olhar para esse relacionamento. Ele é um relacionamento abusivo, ele é um relacionamento que não agrega, ele é um relacionamento que te deixa encapsulado, eu falo, né? Encapsulado, você não consegue ir, avançar, ir adiante, é nesse sentido. Mas também, quando você percebe que às vezes você está com uma pessoa ao lado que há possibilidades de melhora, que há possibilidades de se reinventar, é nesse sentido que eu falo, deve sim insistir, deve conversar, deve buscar todas as alternativas antes de tomar esse contexto de falar, vamos parar, chega. A não ser que esteja causando um sofrimento muito forte para você e para todas as pessoas à sua volta, às vezes seus filhos, às vezes seus pais, às vezes os familiares. Mas assim, se há possibilidades, e nisso tem aquele exemplo daquele Quilos Mortais, onde uma mulher ela é casada com um rapaz ali, ele tem 36 anos, mas ele é obeso, mórbido, e ele come escondido, e ele faz várias situações assim, e aí ela pega e diz a ele, nós precisamos fazer alguma coisa. Se você não fizer, eu vou ter que parar, não tem condições, porque ela estava com 2 filhinhos, 2 filhas recém-nascidas, gêmeas e um menininho. Então ela estava virando de 4 sozinha. E aí, então, ele falou, então vamos sentar. Só que ele não conseguia, mesmo fazendo a bariátrica, ele não conseguia emagrecer. E aí, só quando ele começou a ressignificar, a buscar outras alternativas, que ele foi entender o contexto, o que é esse excesso, por que esse excesso, essa necessidade, esse vício dele da comida, o que ele queria suprir, que falta era aquela. Aí, então, ele conseguiu emagrecer. E aí, nesse sentido, eu falo assim, eu achei muito bonito ela dizer assim, porque eu não vou abandoná-lo, porque é no mesmo sentido, se ele tivesse um câncer, ele está com uma doença. Né? Então, assim, ela diz assim, eu não vou abandoná-lo nesse sentido, porque ele está com aquela situação ali. E aí tem um coach meu também, que ele dizia assim, que da questão de amor. E aí, nesse amor, é o amor de filho e de mãe. Então, quando ele era criança, ele recebeu muitas palavras negativas dessa mãe. Essa mãe dizia para ele assim: ah, você é feio, você é burro, você, você tem mau cheiro, a sua boca é fedida, você tem mau hálito. E aí, por muito tempo, ele carregou isso com ele. Então, assim, na busca de se relacionar com as pessoas, com as mulheres que ele queria, ele não conseguia ficar muito perto porque ele achava que ele tinha mau hálito. Ele achava que ele era feio. E ele é um cara incrível, uma pessoa muito bonita, uma pessoa que não tem nada dessa característica. Mas aí, de repente, por algum site, ele diz ainda, ele é cristão, ele fala assim, o Espírito Santo disse assim para eu ir lá e escrever. Eu falei, vou escrever tudo que eu falo para minha mãe, que ela não gosta de mim, que ela me maltratou. E aí, quando ele começou a escrever, ele começou a perceber que a mãe dele amava ele de uma outra forma. A mãe dele amava ele com gestos de, um gesto de atos de serviço. E aí ele começou a perceber, nossa, minha mãe aí comigo, mudou comigo lá e arrumava todas as minhas roupas, me ensinou a cuidar. Quando eu abri meu primeiro consultório, foi ela que veio aqui. Então, assim, uma mãe que chamava ele de feio, de burro, ele é o único que se formou na família e ele conseguiu ressignificar, ele conseguiu olhar com outros olhos. E aí, nesse sentido, a gente tem que prestar muita atenção no que a gente ouve, porque algumas mulheres escutam muitas coisas pesadas e vão acreditando tanto que elas não são bonitas, que elas não são capazes de encontrar uma outra pessoa, ou que... E assim, é nesse exemplo da infância, mas também nós podemos trazer ele nos dias atuais no relacionamento de homem e mulher, o que te ocasiona. Mas você tem uma coisa muito bacana para falar a respeito disso, né? Tem uma frase de uma educadora parental aqui de Campo Grande, a Ariel Shiro, ela fala assim, a infância é uma terra que a gente pisa a vida inteira, né? É por isso que a gente precisa entender o que nos causa dor. É por isso que Sim, a gente precisa se olhar para dentro e entender. E a partir do momento que a gente falou quais são os motivos, né? A gente trouxe quais são os sofrimentos, né? E aí, quando a gente entende quais são os sofrimentos, o que está me fazendo sofrer, eu preciso mudar o olhar.
Então eu vou mudar o olhar, eu vou pensar o seguinte: se esse relacionamento a dois, eu preciso ser encerrado, eu preciso pôr um fim a ele, será que isso me trouxe algo de bom? Eu acredito que pelo menos ele ensinou algo daquilo que você não quer, aquilo que você não quer viver mais. Então, quando a gente consegue mudar o olhar, mudar a perspectiva, a gente consegue tirar algum aprendizado, até das coisas que seriam ruins, né? Isso é ressignificar. E o coach, né? O processo de coaching, ele tem esse poder. É por isso que o processo de coaching, ele através das suas ferramentas de autoconhecimento, desenvolvimento pessoal, ele vai ajudar a fazer essa busca. Essa busca que a gente vai mergulhar fundo nas nossas referências. Quando a gente fala de amor, a gente vai buscar entender os nossos significados, quem foram os nossos modelos, quais foram quais foram as experiências dolorosas, e aquilo que precisa ser deixado para trás, aquilo que a gente precisa se esvaziar, né? O tempo todo, esse exercício de autoconhecimento é um exercício constante, é um exercício em que a gente precisa ir construindo e entrando em contato. Porque a gente precisa estar sempre desaprendendo e aprendendo novas formas de olhar para a mesma situação. Assim como a gente aprende mais sobre nós mesmas, a gente consegue mostrar para o outro ou para os outros que estão ao nosso lado quais são os nossos limites. Quando eu aprendo mais sobre mim mesma, eu consigo falar para o outro: eu gosto disso assim, eu gostaria que você fizesse isso. Eu me sinto acuada quando você age dessa maneira. Você não precisa ter ciúme quando você está comigo. Eu te amo. Eu amo pelo que você é. Então, quando você começa a entender aquilo que você sente, aquilo que te causa sofrimento, você consegue mostrar para o outro. Quanto mais eu conheço sobre mim, mais eu dou o meu limite para o outro. Então, é isso que a gente consegue fazer através do processo de coaching. O processo de coaching, ele é muito poderoso porque ele é um acelerador, né? Então, dá para você pensar assim: ah, eu consigo fazer isso sem processo de coaching. Consegue se você ler bons livros, se você ter uma pessoa ao seu lado que te apoia, se você ver bons filmes e começar a ter esses insights da questão do autoconhecimento. O que aconteceu comigo? Nós, aqui no Coach com Elas, todos os dias nós postamos várias coisas relacionadas ali. E se você acompanhar só aquilo ali que a gente posta diariamente, você já consegue avançar. Mas, assim, quando você tem um processo de coaching, você se compromete com o coaching, então você consegue ir além, de uma forma muito mais rápida. E aí, quando a gente volta e entende tudo aquilo que nós passamos, e aquilo ali está ali relacionado ao nosso presente, tudo aquilo que eu vivenciei. Então, por que esses ciúmes? Ah, porque meu pai traía muito minha mãe traía muito meu pai. Então, alguma história por trás. Por que eu não chegava perto das pessoas? Ah, porque eu achava que eu tinha mau hálito, porque eu ouvi essa história e eu acreditei. Então, quais histórias a gente acredita? A alma não presta. Quais são as crenças que a gente traz, né? Assim, que vem desde da nossa infância, que a gente vai trazendo, vai convivendo com aquilo e vai aceitando como uma verdade. E é nesse sentido que o coach ele vai trazendo o autoconhecimento. Tanto o conhecimento das linguagens de amor, qualquer uma que a pessoa que está aqui assistindo pode ir lá no nosso feed, tem as linguagens do amor, então você sabe, entende assim, para mim, o tempo de qualidade é algo essencial. Então, às vezes eu me cobro, nossa, eu não dei atenção devida para os meus filhos, eu estou com eles, mas não estou dando atenção devida. Mas às vezes eu estou dando atenção, mas eu quero fazer algo mais, porque o tempo de qualidade para mim é algo muito importante. E aí faz todo sentido. Quando eu começo a me conhecer, quando eu começo a ver que assim, eu tenho muitos pontos fortes, muitos pontos, né? Muitas qualidades, mas eu também tenho pontos de melhoria. Não considerar defeito, eu não tenho defeito, eu tenho pontos de melhoria, porque tudo eu posso melhorar, tudo eu posso ressignificar, tudo eu posso olhar lá para tudo que eu passei e falar assim: não, eu consigo fazer diferente, se isso verdadeiramente tiver sentido para você. Mas perceba, Kátia, porque muitas pessoas, em alguns momentos da vida, querem continuar no relacionamento buscando um pontinho de luz que está ali.
E assim, se você realmente acha que deve, realmente vale a pena, tudo bem. Mas assim, perceba quão difícil é para nós mesmos mudarmos as nossas rotinas, colocar uma nova forma de agir, de pensar. Então, eu quero mudar minha alimentação, ter uma alimentação saudável, eu quero começar uma academia, ser bem assídua, cuidar do meu corpo, não sei o quê. É muito difícil. Quem dirá mudar o outro? O outro só muda se aquilo tivesse significado para ele. O outro só muda se ele quiser de fato mudar. Eu consigo, no máximo, gerir a mim. E mesmo assim, a gente ainda dá uma, né, uma procrastinada, dá uma balanceadinha, mas aí com autodisciplina você vai indo. Mas assim, o outro, é muito pouco provável que uma pessoa consiga mudar o outro, a não ser que ele realmente queira. E o coach, ele faz isso, o coach nos dá um autoconhecimento, o coach nos faz, assim, enxergarmos o nosso próprio valor. E aí tem um textozinho que eu acho muito lindinho, que fala assim, quando eu me amei de verdade. Quando eu me amei de verdade, eu comecei a me livrar de tudo que não fosse saudável. Desde pessoas, tarefas, tudo, qualquer coisa que me pusesse para baixo. No início isso parecia egoísmo, mas isso se chama amor próprio. E a Bíblia diz, né? Na Bíblia está lá, amar ao teu próximo como a ti mesmo. Então, para eu dar amor, eu preciso me amar. E É, aí, eu vou passar para você, mas depois eu vou contar a minha historinha de quando eu comecei a me amar. Quando eu realmente comecei a me amar. e é isso sim, é bem isso, né? Quando a gente entra nesse processo de coach, a gente começa a mergulhar dentro da gente e olhar e ser um observador de nós mesmos, né? Sim, A gente começa a olhar lá atrás. Ah, então a minha família, os homens traem, então homem nenhum, todos os homens traem, então eu vou aceitar isso, isso já faz parte do pacote de homem. Então, para mim, o que é importante é que ele me trate bem. Mas espera aí, tratar bem, isso não inclui também ter fidelidade? Então, isso vai de cada relacionamento e o que você começa a entender o que funciona para você. E aí a ferramenta do coach, quando você começa a olhar assim, bom, eu vou olhar o que eu espero para mim, né? O que eu espero para mim, do que eu espero num companheiro. A gente está falando de companheiro, para aquelas pessoas que não têm. Como eu espero que esse companheiro seja? Ah, eu quero que ele seja um companheiro, que ele fisicamente, como eu espero que ele seja? Quais são as características que eu visualizo? E quais as características da personalidade dele que eu espero que ele tenha, né? E aí eu vou pensando, eu vou idealizando essa pessoa na minha vida. Quando eu idealizo essa pessoa na minha vida, eu começo a pensar, mas espera aí, eu tenho as características para estar em harmonia com esse companheiro que eu idealizo? Aí eu começo a observar, a ter a consciência que para ter, eu também preciso ser. Que para eu, às vezes, sim. eu estou olhando para o meu companheiro, para um outro relacionamento, e só apontando os defeitos. Mas e a minha parte? Eu faço, eu estou fazendo. Então é um momento também de você fazer uma autorreflexão. Porque o que está ao meu alcance que eu posso fazer para modificar isso? Então, tudo isso a gente precisa tomar consciência. E aí a gente você falou sobre o amor próprio, leu um texto lindo. E aí a gente pergunta assim, né? Tem aquela música que fala assim, e essa história de que que a dor de um amor a gente cura com outro amor? Isso existe? Não, Kátia, isso não existe. Se você não tiver o tempo para você, eu acredito assim, você tem que ter o tempo do luto, você tem que ter o tempo de você sentir aquela dor, se você teve um relacionamento realmente com aquela pessoa, ficou um tempo com ela, você tem que ter aquele tempo ali para você assimilar que você não está mais com aquela pessoa. E também a questão de você se conhecer, né? Se enxergar novamente, quem eu sou nesse período agora que eu estou sozinha. E essa questão do amor que se cura com outro amor, ela não faz muito sentido para mim. Você quer falar, Kátia? Não, eu tô falando só serve se for para ser amor próprio, né? Sim, só serve se for para ser o amor próprio. O amor próprio é aquele único amor que é capaz realmente de nos transformar, né? De pegar e falar assim, não, agora
esse amor é o meu, para depois ser agregado outros amor, ou então para eu distribuir o amor de forma mais saudável. E essa história aconteceu comigo. Eu tive um relacionamento em que eu fiquei por muito tempo num relacionamento onde eu via muito ciúme, muita possessividade, muito controle. E aí, depois que esse relacionamento acabou, teve um momento de luto, apesar de ser um relacionamento que estava trazendo muito sofrimento para mim, para minha família, para as pessoas que estavam à minha volta. Depois que eu fiquei sozinha, eu me senti tão bem, sabe? Então, assim, eu achava que eu não me sentiria bem, mas eu me senti muito bem. Eu achava que por aquela dependência, aquela questão de estar toda hora com alguém te controlando, eu achei que talvez eu não fosse me sentir tão bem. Mas aí, quando tudo isso acabou, teve aquele momento que você vai se adaptando, então, que eu chamo que é o momento do luto, independente, né, da forma de ruptura. E aí, então, você percebe que você consegue ir além, você tira uma bagagem pesada, você tira aquela pessoa que às vezes não está agregando, que está te colocando para baixo, que está te fazendo mal. E aí eu comecei a me amar. E aí eu comecei a falar, não, eu gosto disso, eu gosto daquilo, eu voltei a fazer as coisas que tinham significado para mim. E aí, então, depois que eu me amei de verdade, aí veio a pessoa certa, a pessoa que vem agregar, que vem trazer tudo, que é a pessoa que eu sou casada hoje, meu esposo. Né? Então, assim, eu acredito que há sim possibilidades. Se você está numa situação muito pesada, que dá para transpassar. Nós temos que dar a oportunidade para nós mesmos sermos felizes. Mas e aí, Kátia? Então, quando a gente se ama, quanto mais a gente se conhece, mais a gente sabe ensinar para o outro, né? O que a gente espera. Eu posso dizer assim, eu posso dizer não. Renato Russo tem uma passagem dele no show que ele faz uma pergunta, né? Quem aí já sofreu por amor? Aí todo mundo levanta a mão. Ele fala assim, então não é amor. Não é. Porque o amor, ele não causa esse sofrimento, ele não é esse sentimento pesado, esse sentimento que Sim, causa tristeza. O amor é uma coisa leve, é uma coisa que vai trazer o nosso melhor lado, a nossa melhor versão. É algo em que eu sei que eu estou sozinha, quando eu me conheço, quando eu tenho esse autoconhecimento sobre mim, quando eu sei dos meus pontos fortes, quando eu sei dos meus pontos de melhoria, eu escolho ter alguém para partilhar. Eu escolho partilhar a minha vida, eu escolho partilhar, ser testemunha da minha vida, né? Então é um sim, sim. sentimento leve, um sentimento que a gente tem momentos que a gente precisa ser flexível, mas é uma coisa que não tem sofrimento. Se você falar assim, eu sofri por amor, você hoje pode dizer que você não sofreu. Você Não, sentiu não é alguma outra amor. coisa, né? E outra coisa, sabe, assim, e mesmo depois que, assim, que você está com uma pessoa que te incentiva, que é seu apoio, que você escolheu estar de fato, porque é aquela pessoa que te agrega, isso não significa que vai ser perfeito, não existe perfeição, porque nós somos pessoas diferentes, nós pensamos diferentes, nós somos criados diferentes, temos culturas, temos crenças, temos formas de pensar diferentes. Mas o que que pauta um relacionamento? O que que traz, na essência, um bom relacionamento? É o respeito, é o carinho, é a consideração, é caminhar juntos, é optar realmente fazer com que aquilo dê certo. E não simplesmente pensar em mim. É aquela questão do equilíbrio, da balança mesmo, né? De você pegar e falar assim, que somos dois que vamos caminhar juntos. E se em algum momento eu estiver ali precisando de um pouquinho mais de apoio, você me apoia, porque na próxima vez sou eu que vou te apoiar. É nesse sentido que nós, assim, do Coach com Ela, estamos aqui falando de amor. Então, sofrer por amor não existe. Sofrer só se for, então não tem motivo para sofrer. Nós temos que ter motivos para nos alegrar. Quando a gente pensa assim no sofrimento da perda, né, de quando alguém morreu, que teve essa ruptura, aí você olha aquilo tudo ali com gratidão. Eu sei que tem um momento do luto, que tem um momento que eu tenho que sentir tudo aquilo ali que eu preciso sentir, mas depois você vai ter que olhar para aquela pessoa, para aquilo tudo que você vivenciou e falar assim, olha, gratidão, que coisa linda que eu vivenciei. Que bom que essa pessoa pôde partilhar comigo desse momento. Sempre assim, a questão do amor. O amor é a coisa mais, é o sentimento mais sublime do ser humano. Nós nascemos por amor, nascemos para dar amor. Então é nesse Não é? sentido que nós trazemos, né, essa reflexão.
para todos vocês. Não é à Diga, toa, Kátia. não é à toa, assim, que se a gente pensar bem, se a gente observar, não é, o amor é um sentimento que a gente, é algo que a gente não consegue descrever. Ele sente, a gente Não, sente. E aí, se a gente observar, quando a gente é tecido no ventre das nossas mães, a primeira coisa que surge não é a cabeça, não é a mão, não é o braço. A primeira coisa que você vai lá fazer ultrassom, você ouve batendo forte, é um coração. E é a partir do sim. coração que a gente vai considerar os nossos sentimentos, as nossas emoções. Então, é algo que a gente sente, mas é algo que nos traz paz, que vai nos trazer equilíbrio, né? Tem que haver um equilíbrio, tem que ser algo que nos desperte o nosso melhor. Claro que a gente vai ter esses momentos que a gente vai precisar recuar, vai precisar seguir, mas é uma coisa que nos faz bem. E assim a gente queria já encaminhar e para o nosso final, finalizar esse nosso bate-papo, né? Passou tão rápido e eu espero que Muito de rápido, né? coração a gente tenha conseguido tocar vocês de alguma maneira, trazer alguma coisa para ajudar. O nosso intuito aqui, o Coach com Elas, o nosso intuito é trazer algo para contribuir com vocês que nos acompanham, que nos assistem, né? Nosso intuito não o nosso intuito é partilhar as nossas experiências, levar um pouco de amor, de leveza para vocês. Então, eu espero que vocês tenham gostado. E a gente está nesse projeto de fazer lives e aqui falar assuntos que vão trazer essa leveza para vocês. Então, gratidão a todos que participaram, né? Thaís, Dadá, Vanessa, Bela, que são as meninas do Coach com Ela, meu esposo e outras pessoas que a gente viu aí acenando para a gente. Vocês são muito especiais, essa troca é muito importante, é muito maravilhosa. Sim, e olha, é feito realmente com muito carinho. Somos quatro mulheres que acreditamos muito que é possível sermos melhores a cada dia. E é por isso nós estamos aqui. É uma coisa que dá o brilho nos olhos. Porque quando você tem esse amor pelo que você faz, as coisas, elas fluem assim com essa leveza, com essa vontade. Então, assim, eu queria agradecer a todos vocês. Eu não vou me estender muito, mas assim, dizer, aproveitem o amor de vocês. O amor pelo seu filho, o amor pela sua mãe, aproveita para dizer, aproveita para abraçar, aproveita para sentir, porque a nossa vida é um trem, né? Um trem, como que é? Um trem, é a música, né? Que fala A assim, é um vida, trem, uma sim. estação, né? Que alguns descem, outros sobem, então nós temos que aproveitar o nosso amor da forma mais linda que realmente, na essência da palavra do amor, né? Em perdão, em empatia, em sorrisos, em carinho, em querer bem, fazer o bem. E é nisso, meu. Muito obrigada para vocês. Uma ótima noite. Um beijo, fica com Deus. Um beijo, fica com Deus. Até mais. Tchau, tchau. Tchau. Ah, gente, a nossa live vai estar disponível no nosso canal do YouTube, hein? Um beijo.